você deu uma brecha para o diabo. O diabo, irmãos, o diabo ele não vem. O diabo é igual um assaltante quando vai no banco assaltar um banco. Ele leva uma bomba e estoura tudo, não serve mais. Depois, lá 3, 4, 10 anos, você vai colher o resultado. Aonde você vai colher? Nos teus filhos. Você viu nosso irmão testemunhando aqui, irmãos, testemunhando em lágrimas? Você observou isso? Você que é pai, você que é mãe, você que é avó. Cuidado, irmãos, é uma brechinha que você dá para o diabo. O diabo, ele fica... apóstolo Pedro, ele disse que o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramindo como um leão. Você sabe que Jesus é o leão da tribo de Judá. Satanás, ele anda imitando Jesus ao redor, hein? Como Jesus, irmãos, você procura uma brecha para trabalhar na tua vida, Satanás, ele anda procurando uma brecha para te destruir. Aí se você der uma brecha, ele, pão, com tudo. Lá 10, 20 anos, ou às vezes na memória, você colhe na tua família. E isso é triste. Por quê? Porque você deu lugar para o diabo operar na tua casa. Por isso que é na tua família que você colhe. Cuidado, irmãos, não dá brecha para o diabo. Às vezes você olha aqui e você diz assim, pastor Juarez, ele é duro. Sabe por que o pastor Juarez é duro, irmãos? Porque eu conheço o terrível lago de fogo. Eu andei dentro dele. Eu andei, porém, graças a Deus, né? Que onde eu passava, irmãos, tá vivo na memória. Por onde eu passava, parece que na minha frente, conforme eu pisava o pé, virava terra normal de passar. Terra normal. Louvado seja Deus. Mas, irmãos, as larvas de fogo, tudo isso corria ao redor. Porque nós, irmãos, o sofrimento é terrível. Eu sei o que é lago de fogo, eu sei o que é condenação. E também sei o que é céu, conheço o céu. Conheço parte do céu. Conhecendo aquela partezinha mínima, já é o suficiente para mim olhar para você e não medir esforço na pregação, na oração, no fervor, no temor, para que você não perca a salvação. Para você não cair no lago de fogo, para você não ser condenado, porque eu conheço, irmãos. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Você já comeu uma colherada de sal bem cheia? Quem já comeu? Experimenta comer para você ver. Aí você vai saber o que é inferno. Você já comeu uma colherada de pimentinha malagueta? Quem conhece pimentinha malagueta? Conhece? Aquela pimentinha bem pequenininha, famosa pimenta do reino, acho que também, né? Que não queima, irmãos. Eu comi uma colherada cheia, eu tinha 6 anos de idade. Você pega uma colherada, daí você vai saber. O inferno, irmãos, é 7 vezes pior do que isso aí. Eu tinha 6 anos de idade, quase morri, irmãos. Louvado seja Deus. Mas eu andei lá dentro do inferno. Eu tinha ido no céu já várias vezes, não posso dizer para a igreja quantas vezes que eu fui, porque, irmãos, não cabe a mim, né? Mas já entrei algumas vezes. Eu já me arrebatou em espírito, algumas vezes eu não sei se foi em carne, mas sei que eu andei lá, louvado seja Deus, né? Já teve vez da minha esposa me procurar na cama e não me acha, me procurar dentro de casa e não me encontrar, para a rua não sair porque a chave fica dentro de casa, louvado seja Deus, graças a Deus. Então eu não sei, irmão, se foi em carne, foi em espírito, mas já fui várias vezes no céu, só que no inferno não tinha ido, e aí esses dias atrás Deus me levou até o inferno, faz uns 4, 5 meses, acredito, eu passei na igreja aqui ainda, e Deus me levou até o inferno. Então eu sei o que é, irmãos, lá, terra de fogo. Eu não quero, irmãos, que nem um dedo, nem uma ponta da tua unha caia lá dentro, nem um fio do teu cabelo derreta no lago de fogo, quanto mais você por inteiro. Por isso, irmãos, que às vezes a gente é pesado aqui. Louvado seja Deus. Por isso que a gente, às vezes, louvado seja Deus, né? Para muitos é pesado, para outros, irmãos, é um prazer, né? Louvado seja Deus. Louva a Deus, irmãos, você que conhece, você que cantou junto ontem, louva a Deus com o pastor hoje, louvado seja Deus. Palmas para Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Pecado não dói. O Jair Pires, oh maravilha! O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com este tal de pecado. O pecado não dói. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com este tal de pecado. O pecado não dói. Se o pecado doesse,
muitos não pecariam, temeriam a Deus. Assim seria melhor, mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. O pecado é perigoso, irmão. Satanás, ele vem de mansinho, ele vem disfarçado. O pecado é uma lepra que o mundo contaminou. Todo cuidado é pouco, não seja um infrator. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. Mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho, deixa a gente no pó. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com este tal de pecado. O pecado não dói. O pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É preciso cuidado com este tal de pecado. O pecado não dói. Aleluias! O pecado não dói, igreja. Tome cuidado. Louvado seja Deus. Graças a Deus, né? Vamos louvar a Deus com mais um hino. E aí em seguida nós já entramos na palavra. Com ao seu Pires agora, né? Bênção de Jesus, irmãos. Presta atenção na letra desse hino. Presta atenção na mensagem de Deus para você nesta noite. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém pra lhe acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta credo nem Ave Maria, irá aguardar para o último dia a condenação do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, seus olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. O que adianta a alta posição do homem se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno pode lançar? Por enquanto é tempo aceitar a paz, se for repetido não terá jamais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida a aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia lhe afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este bem explicado, continuarás na vida de pecado, a salvação não te interessar? Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordem, é meu dever, a pura verdade a todos falar. Graças
Graças a Deus. São dois caminhos, irmãos. Eu cresci ouvindo este hino. Aceitei Jesus ouvindo este hino. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. São dois caminhos, irmãos. Louvado seja Deus. A maior parte, irmãos, as pessoas morrem e depois que morto, aí todo mundo quer levar a pessoa no céu, quer jogar a pessoa no céu, quer dizer, ó Deus, te vira agora, Deus salva, é contigo, Deus. Não, irmãos, depois de descer a sepultura, não existe mais salvação se não aceitar Jesus antes. Antes. Pastor, é que a ocasião que eu tive não foi uma ocasião perfeita para aceitar Jesus. Irmãos, olha o exemplo do homem na cruz. O Mateus cantou aqui. Aonde que ele estava na melhor oportunidade dele? A oportunidade que ele teve, irmãos. A hora da salvação dele. A melhor escolha que ele teve. Aonde que ele teve? No pior de todo o seu sofrimento. Para ele parecia que o mundo estava se acabando, porque ele está morrendo, sendo morto, e ao lado dele está morrendo duas pessoas. Cristo Jesus, mas também o amigo dele. Louvado seja Deus. Talvez você olhe e diz assim, pastor, a vida que eu levo não é fácil. Deus, a vida que eu levo, o momento que eu passo não é fácil. Às vezes você não sabe, irmãos, o que está acontecendo na tua vida, mas o nosso Deus que vem e oculta, Ele sabe. Se você está ao lado de Jesus, o importante é estar ao lado de Jesus enquanto você tem fôlego de vida. Depois de morrer, irmãos, é em vão. Aí depois de morrer, todo mundo manda mensagem, não, mas é tal fulano lá, morreu famoso, morreu a famosa, mas tal dia lá, ele fez uma publicação dizendo que Jesus era bom, mas morreu fora de comunhão com Deus, morreu sem aceitar Jesus, não tem como entrar no céu se não aceitou antes. Ninguém entra, irmãos. Céu é ordem, perfeito. Eu estava orando antes, irmãos, e Deus estava falando comigo, porque Ele criou os ares celestiais, irmãos, e tudo na mesma posição que Ele criou, no mesmo tempo, na mesma ordem, no mesmo brilho, no mesmo sentido, no mesmo falar, no mesma união, no mesmo amor, na mesma tudo. Mas Ele pega o homem, cria com a sua mão, e olha o jeito como está. Aí depois que mora, a pessoa quer a família, as pessoas até que nem conhecem, quando vê a pessoa mora, não, mas recebe salvação, Deus salva. Não adianta mais. É tarde. É tarde, irmãos. A escolha é enquanto nós estamos vivos. E você sabe que amanhã você está vivo? Você sabe? Pastor, você sabe se amanhã você está vivo? Não. Os propósitos que Deus tinha na minha vida, Ele cumpriu todos. Ele cumpriu todos os propósitos. Então, a qualquer hora eu posso descer a sepultura. Pastor, Ele tem um propósito na minha vida e Ele não cumpriu ainda. E você está em comunhão com Cristo, Jesus? Se você está em comunhão, Ele vai cumprir. Agora, se você deu uma bobeada, o propósito de Deus se cumpre na tua vida se você estiver de acordo com o propósito de Deus. Senão, não se cumpre. Deus tinha um propósito que aquele povo, junto com Moisés, foram todos na terra prometida. Só que não entrou nem Moisés e nem aquele povo. Entrou Josué e Caleb porque eles estavam no propósito de Deus. Louvado seja Deus. Moisés porque trocou, né? Não entrou porque trocou. Fica de pé, igreja amada. Olha a mente desse povo, irmãos. Eu me envergonho com esse povo evangélico. Bem falou Jesus que nós seríamos envergonhados pelo nosso povo. Nós seríamos odiados por nossos irmãos, vendidos por nossos irmãos. Eles iam tentar matar na mesma fé. O que mais foi compartilhado pelos povos evangélicos, irmãos? O povo seguidor de Cristo, o povo imitador de Cristo, os pastores, os membros, os obreiros, os que são batizados, que participam de ceia. Não é isso daqui, né? Aqui pelo menos eu não vi, irmão. Eu me alegro com esse povo porque eu não vi. Porque se eu visse, eu puxava na orelhinha de vocês, né? Louvado seja Deus. Mas ainda bem que louvado seja Deus, pensa em Jesus. Mas o que mais esse povo compartilhou, irmãos? Foi a ressurreição de Cristo? Foi a salvação de Cristo? O que mais o povo compartilhou nas últimas? Não 24 horas, 48 horas, vou estender um pouquinho, né? Vamos ver amanhã, irmãos, o que esse povo vai compartilhar mais ainda? Vamos dar mais uma oportunidade para esse povo? Bem que falou Jesus, se os dias não fossem abreviados, irmãos, quem se salvaria? Olha, louvado seja Deus, né?
povo evangélico no Brasil, irmãos, esse povo evangélico se corrompeu, esse povo evangélico precisa se converter. O que mais foi compartilhado? Foi a ressurreição de Cristo? Qual é o assunto desse povo, irmãos, nas mídias, nas redes sociais? Qual é a mensagem deles? É a morte e a ressurreição de Cristo? Minha filha estava falando, né? Porque tem uma diferença entre velório de rico e um velório de pobre, né? O velório de rico, nossa, tudo preto, né? E é carregado o defunto em cima de um carro vermelho, né? E o velório de pobre? O velório de pobre chega a ser lindo, irmãos. O velório de pobre parece um arco-íris todo colorido. Vai um de cada cor. Não tem esse negócio não de tudo preto, não. O velório de rico, irmãos, é triste, né? Porque é tudo preto, tudo escuridão, né? O velório de pobre seria bonito. Parece um jardim florido. Cada um vai com uma roupa diferente. Tudo colorido. 7 cores do arco-íris você pode ver. Oh, maravilha! É bom ser pobre, não é? Bem falou o Salmo Salomão, que a alegria do pobre, ela é eterna. Oh, maravilha! Você vai no velório de pobre, irmãos, você dá risada a noite toda. Eles atualizam informação, tem até uns para contar piada, tem uns para contar história. Tem uns para perturbar, tem uns para orar. Ah, irmão, tem brincadeira a noite toda. Vai no velório de rico. Ali não é o teu lugar, ali é o lugar do fulano. Agora está vindo fulano tal, agora está entrando o pastor, agora o pastor vai orar. Aí todo mundo olha para o lado do outro, o pastor passa, parece que é o rei. Oh, que tristeza. Velório de pobre não. Velório de pobre, o pastor está passando todo mundo vai abraçando. Oh, maravilha de Jesus, né? É bênção, não é, irmão? É maravilha, diz assim, eu nasci num berço certo. Oh, glória! Abra a tua Bíblia conosco no livro de 1ª Carta aos Coríntios. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo... Nós lemos antes aqui capítulo 2, né? Mas vai lá para o capítulo 1, irmãos. Nós lemos aqui capítulo 1 também um pedaço. Sobre sabedoria, né? Capítulo 1, versículo 18. Nós lemos antes aqui ainda, mas vamos lá, irmãos. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Depois nós vamos lá em 2 Coríntios, né? Vamos ler o que nós lemos ontem, daí nós vamos dar continuidade, amém? Oh, maravilha de Jesus, irmãos. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os salvos, é poder de Deus. Vamos ficar aqui, irmãos. 1 Coríntios, vamos ficar aqui mesmo essa noite. Versículo 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos... Deixa a Bíblia aberta, desocupe a vossa mão, tome o vosso assento e aplaude Jesus com as palmas. Então, irmãos, eu me dirijo a esse assunto, né? Para você que me ouve, toma distância. Você conhece alguém também, nós compartilha essa mensagem, né? A pessoa que congrega, irmãos, dentro de uma igreja, onde é exigido por um obreiro, por um pastor, por um presbítero, ele tem que fazer um curso bíblico para poder ser separado ao obreiro ou para poder ser consagrado como pastor. Fuja desta sinagoga, porque Satanás já opera nela. Fuja. Fuja dela. Ontem nós demos uma abertura aqui, né? Uma breve, Deus derramou ontem, né? Ele derramou do seu poder, do seu amor, da sua virtude, louvado seja Deus, né? Você se abriu. E hoje nós vamos pegar um pouquinho mais pesado a respeito disso. Louvado seja Deus. Nós vamos na palavra-chave, né? Não é a chave Pix, não, mas é a palavra-chave dos céus. Louvado seja Deus, porque nós não queremos que nenhuma alma se perca, mas que todos alcancem salvação, até mesmo esses que estão sendo enganados
por lobos, disfarçado de ovelhas, por lobos disfarçados de pastores. Ontem nós falamos aqui, onde você adquire conhecimento. Primeiro você aprende com teus pais em casa. Os irmãos vão estudar na escola, sabe, né? Segundo lugar que você busca conhecimento é na escola. E assim você vai aprendendo. A escola é bom, né? Você aprende a escrever, você aprende a ler, você aprende sobre as coisas da ciência, sobre as coisas do português, sobre as coisas do inglês. Aprende a falar bonito, né? A falar com perfeição. Louvado seja Deus. E depois você vai para uma faculdade e você se aprofunda, né? E para quem quer estudar a respeito de Deus, a maior parte das igrejas recomenda a pessoa fazer um curso bíblico ou uma faculdade de teologia, né? Hoje não é só mais teologia que estão exigindo, hoje estão exigindo a lei da teologia, né? Teologia e também filosofia. Louvado seja Deus, né? E se aprofunda muito nisso aí. Só que tudo isso não faz com que a pessoa se distancie de Deus. E com isso, faz com que a pessoa deixe de valorizar o evangelho da cruz. Paulo, louvado seja Deus, né? Um homem muito sábio, irmãos. Agora eu quero trazer para os irmãos aqui, pastor, como é que você me explica isso pela Bíblia? Onde está a sabedoria do homem, né? Porque hoje a maior parte, eu ouço muito isso, as pessoas vêm e dizem assim, olha, eu fui consagrado a pastor em tal ministério, mas eu passei de morar em tal cidade e passei a congregar em igreja tal, e lá não aceitaram a minha consagração de pastor, eu fui rebaixado para presbítero porque eu não tinha uma faculdade, não tenho estudo. Louvado seja Deus, né? Irmãos, isso é hipocrisia carnal, não existe rebaixamento. Primeira coisa, Pedro, o cabeça da igreja é Cristo, mas Pedro está abaixo de Cristo. Pedro era presbítero, então Pedro era grande, uma tocha viva. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. E Pedro era presbítero, apóstolo de Cristo e presbítero, consagrado e ungido por Jesus Cristo. Louvado seja Deus, conforme o livro de Mateus e Marcos. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Muito bem esclarecido por Jesus. Louvado seja Deus. Não existe rebaixamento. E outra coisa, irmão, se a igreja exige isso, é porque Jesus já não opera mais lá. Eles aniquilaram o evangelho da cruz. O evangelho da cruz para eles não tem mais sofrimento. Porque, em primeiro lugar, qual é a faculdade que Jesus estudou? Qual é o grau de escolaridade de Pedro, né? São igrejas, irmãos, que Pedro não entra. Pedro era analfabeto. O seu irmão André, igual ele. André sabia um pouquinho, mas pouquíssima coisa. André tinha lá uma terceira série básica de hoje, né? Não aquela terceira série quando nós era criança. Porque nós, quando era criança, na terceira série você tinha que saber a matemática de 1 a 10, né? Hoje não. Hoje estão lá na sexta série e ainda eles precisam de uma calculadora para saber louvar seja Deus, né? Mas naquela época, então, André tinha lá uma escolaridade mais ou menos assim, louvar seja Deus. Mas Pedro era totalmente analfabeto. Louvado seja Deus. Mas João, discípulo amado de Jesus, o apóstolo do amor, esse também era um homem que não tinha letra. Próprio, afirmado, louvado seja Deus, né? Graças a Deus, em Atos dos Apóstolos, quando os dois estão presos, quando João e Pedro estão presos, e o povo olhou e disse, como que esse povo está afirmando? Nós conhecemos eles, nós sabemos que eles são homens sem letra, homens sem dono, homens que não sabem ler e escrever. Então não pode, de onde que eles aprenderam, de quem que eles aprenderam, que eles estão pregando, porque a sabedoria na boca de Pedro e na boca de João era muito excelente. Mas eu quero trazer aqui exemplo para você, irmão. Se não se converter com isso, irmão, louvar seja Deus, se esse povo não se converter com isso, não se salva mais, não vai haver salvação. Porque se a palavra de Deus não libertar, irmãos, o pastor pode orar, pode cair 50 vezes, pode levantar 100 vezes, mas não recebe salvação se a palavra de Deus não libertar. A Bíblia Sagrada vai falar de 2 homens sábios. Os 2 homens, um no Velho Testamento e outro no Novo. A Bíblia Sagrada fala de Moisés, um homem criado na casa de Faraó. Moisés é um homem muito bem estudado. Eu não vou nem abrir a Bíblia, porque todo mundo conhece essa passagem. É uma passagem muito pregada pelo povo cristão, pelo povo evangélico. Louvado seja Deus.
Graças a Deus. Moisés é um homem de alta sabedoria. O pastor sabe o que eu estou falando. Sei o que eu estou falando. E você sabe porque você conhece o texto. Moisés é um homem criado na casa de Faraó. Ou seja, é igual hoje, irmãos. Um homem criado na casa... Como é que é o presidente dos Estados Unidos? John Biden, né? Criado na casa de John Biden. Ou criado na casa de Bolsonaro, né? Eu toquei um pouquinho porque John Biden talvez tenha uma importância maior para o povo, né? Porque Estados Unidos, um lugar das maiores faculdades. Então você imagina um homem que é criado como filho na casa de John Biden. Este homem não vai ser um homem de pouco estudo. Ele vai ser um homem de muito estudo. Este homem se chamava Moisés. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que ele lá no deserto, ele vai encontrar com Deus. Olha só, irmãos. Ele vai ter um encontro com Deus. A Bíblia Sagrada diz que a sarça, ela ardia. A sarça, ela queimava. Porém, ela não se consumia. E Moisés sentiu isso nas costas. Moisés sabia quando a sarça começava a queimar. E a sarça, ela queimava sozinha mesmo, pegava fogo. Por causa da alta temperatura no deserto escaldante de Israel, né? Então era a alta temperatura muito alta. E ela se queimava, pegava fogo. Depois de seca, a alta temperatura ela explodia. E Moisés, quando sente aquilo, ele percebe que está queimando as costas dele. E ele diz assim: mas espera aí, não tem cheiro de queimado, não tem cheiro de fumaça. Quando pega fogo uma coisa, ó, eu ainda, apesar de depois de tomar banho, mas ainda estou com cheiro de churrasco, né? Então estou com cheiro de brasa, porque inala o ar, né? Louvado seja Deus. Agora imagina a sarça no meio do campo e Moisés sem água, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que então ele disse: agora o que falei eu? Porque isso é tenebroso. Vou me virar para ver o que acontece, corro o risco de morrer, porque é algo estranho. Então saiu uma voz do meio da sarça e disse: Moisés. Quando você lê, você vai entender que ele está dizendo assim: Moisés, tira alparcas que tu calça. Mas irmãos, na teoria, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que Moisés está naquele lugar descalço. Ele não está calçado. Naquele tempo, irmãos, quase não existia calçado, muito pouco calçado. O povo, irmãos, eu ainda me criei nessa época. Eu me criei nessa época. Louvado seja Deus, né? Até tem um tio meu ainda vivo hoje, que ele, irmãos, ele teve que abandonar os calçados. Então, lá onde é que ele mora, ele sai para a rua, ele vai para o meio da roça, irmãos, descalço, vai ao pai descalço. Ele teve que abandonar o calçado porque o calçado trazia enfermidade para o pé dele. Então, ele começa a andar descalço, recomendado pelo médico, e sarou os pés dele. Dava rachadura mesmo, rachadura, e aquilo queimava. E ele começou a andar descalço, pronto, sarou o pé. Isso agora, século 21. Agora você pega, irmãos, 3.500 anos atrás, 3.500 anos atrás, ou 5.000 anos atrás, louvado seja Deus, né? Então você vai ver, irmãos, que as condições naquela época eram muito diferentes de hoje. Moisés está descalço, mas embora que tivesse calçado, Deus não está falando das alpacas, dos calçados que Moisés tem. Quando nós lemos em Efésios 6, Paulo vai dizer aos Efésios: e tendo o calçado, louvado seja o calçado do Evangelho da paz. Ou seja, irmãos, andando sobre a palavra, de acordo com a palavra. Então, esse é o calçado que Moisés tem. Moisés tem o calçado do conhecimento, da sabedoria do Egito, da sabedoria do estudo, adquirida através do estudo. Moisés, lá, irmãos, ele estudou a respeito de todos os deuses. Todos os deuses. Tanto que quando ele pergunta para Deus, ele vai dizer: Deus, eu sei que o Senhor é Deus. Porque ele tinha estudado a respeito do Deus celeste também, do Deus não conhecido, o Deus hebreu. Ele estudou todos os deuses. Mas ele vai dizer: Deus, quando eu estudei sobre os deuses, não fala o teu nome. O povo lá não conhece o teu nome. Me fala qual é o teu nome, porque lá eu sei o povo que eu estou. Aquele povo é um povo que conhece. E Moisés não era bobo, né? Moisés conhecia muito, um homem muito bem estudado. E Deus vai dizer: olha, eu sou o que sou eu que falarei contigo. Louvado seja Deus. Diga para o povo assim. O que Deus está falando para Moisés? Moisés, pega todo aquele teu conhecimento, todo aquele teu aprendizado, tira dos teus pés. Tira.
a partir de hoje você vai aprender comigo. Aí Deus olha para Moisés e diz: Moisés, o que tem em tua mão? Eu tenho um cajado. Pega esse cajado, lança na terra. Se você pegar isso aqui, irmão, lançar na terra, não vai servir para nada. As pessoas estão lançando a palavra de Deus por terra, tirando a palavra de Deus. Eu glorifico a Deus, né? Tem uma dupla aí gravando hino, irmão, vocês vão gravar uma LP, né? Inteiro. Só Bíblia. Só Bíblia. O assunto deles é Bíblia. Eu glorifiquei tanto, irmãos, porque tempo atrás, né, algumas igrejas proibiram pregar sobre arrebatamento, sobre Apocalipse. Proibiram os pastores de pregar porque parece que é uma mensagem que traz tristeza, que afasta o povo, porque quer avivamento, quer aquele: olha, Deus vai te salvar e Deus vai encher a tua casa e Deus vai te dar um carro novo. É a mensagem de prosperidade. Só que quando as igrejas proibiram, então essa dupla é uma das maiores duplas do Brasil, né? Lançaram o hino de Gênesis, Apocalipse. Meu Deus, e quando chega Apocalipse, então, você vai ver, irmão, Deus que é dabado de vitória, né? O assunto deles agora é só Bíblia. O hino vai ser só Bíblia mesmo. Porque, irmãos, essa palavra não pode ser lançada por terra. Se elas cair por terra, ela vira serpente. Foi isso que aconteceu com Moisés, não foi? Moisés pega a espada, lança no chão, lança o cajado, virou uma serpente. Aí Deus olha para Moisés e diz: Moisés, começa do começo agora. Como é que você começa do começo? Moisés, pega a vara novamente. Moisés olhou, pega pela cauda, pela ponta da cauda. Não foi isso? Deus não disse para Moisés: vai lá na boca, vai lá no teu conhecimento. Não, começa da raiz, Moisés. Moisés, a partir de hoje é a tua conversão. Eu vou te preparar, vou te fazer um homem para guiar o meu povo no deserto escaldante e pôr o meu povo dentro da terra prometida. Você vê, irmãos, que todo aquele estudo de Moisés precisa esquecer. Deus repudia na vida de Moisés lá no meio do deserto. Depois, no Novo Testamento, nós vamos encontrar um homem igual Moisés. Um homem chamado Saulo, Paulo, conhecido também. Apóstolo Paulo, ele vai dizer aos filipenses: pois tudo aquilo que eu aprendi entre os judeus, tudo que eu aprendi nas sinagogas, tudo aquilo que eu aprendi aos pés de Gamaliel, porque, irmãos, Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, igual Moisés, que aprendeu lá junto à casa de Faraó e junto os principais dos judeus, junto os principais do povo de Hebreus. Esse cresceu Moisés aprendendo. E Paulo vai aprender junto com Gamaliel e junto na casa, irmão, louvado seja Deus, de Roma, como ele mesmo dá testemunho na casa de César. Ele aprende tudo a respeito das leis, a respeito dos ensinamentos de César, de Roma. Ele tem carteirinha assinada e registrada por Roma, reconhecimento, diploma formado em Roma, mas também ele traz um pós-graduado na casa de Gamaliel. A Bíblia diz que ele aprende aos pés de Gamaliel, ou seja, ele está ao lado dos pés do sacerdote chamado Gamaliel. E ele aprende com os principais da sinagoga, aqueles que estavam ali somente para ensinar a respeito das leis do Senhor. As principais faculdades de hoje que estudam sobre Bíblia, sobre teologia, este é Moisés criado. E ele vai dizer aos filipenses que eu tenho isso, trago isso como esterco. Louvado seja Deus. Depois você vai ver, irmãos, que ele faz comentário que vai dizer: nem como esterco não serve, porque se fosse como esterco, servia para adubar, mas isso não serviu para mim adubar, serviu para minha condenação. Quando nós vamos, irmãos, quer ver? Abre comigo no livro de Isaías. Abre comigo no livro de Isaías. Pastor, eu estou na igreja e estou fazendo o curso de obreiro. Irmãos, todos esses cursos, irmãos, vai te distanciar do poder de Deus. Você pode acompanhar com as mensagens pregadas por aí. Tem gente que nem sabe, irmãos, que Elias já veio 2 vezes, veio e voltou e o povo não reconheceu. E hoje não estão reconhecendo, eles estão jogando esta palavra por terra. Esta palavra eles não tem mais serventia. Louvado seja Deus. Certo dia eu fui convidado a pegar uma igreja, no último dia de campanha, chegaram para mim e disseram: olha, pastor, você faz favor, o povo aqui gosta de chamar, gosta de muita revelação, você chama bastante revelação. Disse: irmã, se der tempo, depois da palavra eu chamo um pouquinho para revelação, se der tempo.
mas o meu assunto é Cristo, o meu assunto é palavra, o meu assunto é Bíblia. Essa Bíblia, ela precisa ficar pairando nos teus ouvidos, ela precisa arder em tua mente, ela precisa queimar como fogo. Essa Bíblia, irmãos, ela não pode cair por terra. Se ela cair por terra, ela vira serpente mortífera. Não traz salvação. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Está aí o livro de Isaías. Se abrir Isaías, deixa o pastor falar aqui que capítulo é, irmão. Deixa eu ver aqui. Louvado seja Deus. Eu já vou passar para os irmãos. Isaías capítulo 29, versículo 14. Isaías 29, versículo 14. Eu não preparo mensagem, irmãos, para pregar. Dificilmente. Se eu preparar mensagem, pode ter certeza que vem 2, 3 na igreja. Isaías capítulo 29 e versículo 14. Está faltando nosso irmão Rangel hoje. Então falta uma voz. Isaías 29, versículo 14. Olha o que ele faz com a sabedoria dos sábios da terra, irmãos, todos. A sabedoria adquirida pelo homem, irmãos, ou através de um homem. Você adquire através de um homem de Deus. Aí você não está adquirindo somente através de um homem de Deus, você está adquirindo através de Deus. Pastor, mas é que tem professores que são homens de Deus. Amém? Só tome cuidado. Se você vai para uma faculdade aprender, irmãos, pastor, eu passei 4 horas numa faculdade durante uma aula, aprendendo com um professor que ele também é pastor. Depois passa mais umas 5 horas de joelho aprendendo com o Espírito Santo. Porque senão tudo aquilo lá, irmão, vai te levar para a condenação. Pastor, é que daí não dá tempo. Porque eu trabalho 8 horas por dia, passo mais 5 horas na faculdade, 8 horas por dia mais 5 são 13. Aí eu preciso de meia hora para me alimentar, meia hora para tomar banho. Tem gente que toma banho meia hora, mas tem gente que leva 2 horas. Né? E aí eu preciso de 8 horas para dormir. E como é que eu vou ter tempo para me dobrar o joelho? Aí está o problema, irmãos. Se não tiver oração, o Espírito morre. Se não tiver oração, não tem conversa com Deus. Louvado seja Deus. Pastor, é que quando eu estou estudando, eu estou conversando com Deus. Amém? Eu também faço isso, irmãos. Quando eu estou trabalhando, eu estou conversando com Deus. Estou aqui pregando para você e estou conversando com Deus. Só que, porém, eu preciso tirar o meu tempo para dobrar o meu joelho e orar a Deus. Se eu não dobrar o meu joelho e buscar a Deus, irmãos, Deus ele fica distante da minha face. E aí, irmãos, se Deus ficar distante, quem fica perto de mim? Isaías 29, versículo 14. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se... irmãos, não pense. A sabedoria de todos os sábios perecerá. Todos. Pode ser o pastor mais sábio do mundo. Se ele não tiver alicerçado em Cristo Jesus, a sabedoria dele é em vão. Por isso que Paulo, ele vai rogar, muitas vezes você vai encontrar escrito na escritura de Paulo, ele vai dizer assim, ó: então por este povo eu de joelho dobrado e em lágrimas rogo a Deus. Por quê, irmãos? Porque se não tiver joelho, mas se não tiver lágrima também, se não tiver choro, se Paulo, irmãos, um homem com seus 70 e poucos anos de idade, irmãos, uma criança chorar é fácil, né? Uma mulher chorar é fácil. Agora um homem chorar, irmãos, na presença de todos, é difícil. Um homem, e quando a idade vai avançando, então você vai ver que é muito mais difícil. E você vai ver quando o homem adquire muita sabedoria, muito conhecimento, para ele chorar na presença de Deus, é muito difícil. Só se ele tiver comunhão com os céus mesmo. E Paulo, ele vai rogar em rio de lágrimas. Paulo, ele vai chorar em rio de lágrimas. Tanto Paulo, como Daniel, como o próprio Cristo Jesus. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o seu entendimento dos seus prudentes esconderá. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Vai lá no livro de Jeremias comigo, irmãos, e aí nós vamos encerrar. Livro de Jeremias. Vai um pouquinho à frente. Jeremias capítulo 8, versículo 9. Jeremias 8, versículo 9. Em 10 minutos eu quero encerrar o culto. Jeremias 8 e versículo 9. Então aproveite, irmãos,
Louvado seja Deus, né? Jeremias 8 e versículo 9. Tem uma pessoa que me acompanha de larga distância que você está sofrendo depressão. Depressão. Eu quero orar por ti. Então aguarde aí. Jeremias capítulo 8 e versículo. É capítulo 8 mesmo? Jeremias 8 e versículo 9. Jeremias 8 e versículo 9. Os sábios foram. Você vê que Moisés, nós tanta sabedoria que ele tem. Ele não foi envergonhado porque ele se converteu, né? Porque toda aquela sabedoria que ele tinha adquirido no Egito, para ele não serviu nada. Serviu para a condenação dele. Ele ia ser condenado pelo próprio faraó e condenado pela lei dos judeus. Porque ele tinha matado um egípcio. A lei era essa, olho por olho, dente por dente. Essa é a lei que Moisés tinha aprendido. Toda a sabedoria que Paulo adquiriu, ele perdeu tudo no caminho de Damasco. Todos os dois, irmãos, tocha de fogo. Moisés lá no deserto, o fogo desceu sobre a sarça. Paulo no deserto, atravessando o caminho de Damasco, a Bíblia só diz que a mesma coisa, o fogo desceu. Louvado seja Deus. Toda a sabedoria deles. Isaías, mesma coisa. Isaías, homem sábio. Sobrinho, né? Seu tio é rei. Muito sábio. Filho de profeta. Louvado seja Deus. Casa de profeta. Louvado seja Deus. Mas quando ele contempla a glória de Deus, os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor, que sabedoria, pois, teriam. Louvado seja Deus. Versículo 10. Portanto, darei suas mulheres a outros, e as suas herdades a quem a possua. Porque, desde o menor até o maior, cada um deles se dá a avareza, ou seja, se torna homem avarento, ou mulher avarenta, né? Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de... Olha só o versículo 11, irmãos. Versículo 11. Tudo esse graduado de faculdade, o que ele faz, irmãos? E curam a ferida da filha do meu povo, levemente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Escuro dizendo que está curado, mas não está curado. É isso que Jesus está falando. Eu já vi, irmão, já acompanhei até hoje, não acompanho mais, graças a Deus. Hoje nós temos bastante pregação, né, na parte da igreja, então tem pregação de sobra, né? Mas quando a gente está lá novo na caminhada, né, eu já vi muitos irmãos orar pela pessoa. Está curado, irmão? Não sente mais dor? Estou sentindo dor sim, pastor. Orar de novo. Está curado, irmão? Não sente mais dor? Até a pessoa olhar para ele e dizer assim, ó, não sinto mais dor. Só que sai daqui para fora e a dor continua. Agora, eu já vi muitos testemunhos de pessoas que vieram aqui dentro, sentaram na academia, disseram, olha pastor, quando eu saí daqui para fora não fui revelada, não pedi oração, vim por causa da enfermidade, mas não pedi oração, esqueci, só senti que eu fui curado quando saí daqui para fora, que não senti mais a dor e já estou curado faz tantos dias. Isso a gente vê aqui, de verdade. Mas esse nosso adquirido em estudo, curam a filha do meu povo, levemente, dizendo a paz, ou seja, dizendo que a cura, mas não tem cura. Ele vai tranquilo, mas não está tranquilo. Vai tranquilo, não está tranquilo não. Mentindo para o meu povo. A gente não está aqui para enganar ninguém. Você ouve muito pastor dizer, porque Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a tua cruz de cada dia e siga-me. Pastor, está doendo? Aí o pastor dá risada, irmãos. O sorriso vai de orelha a orelha. Por quê? Pastor, está passando uma luta terrível. Porque a luta faz parte da caminhada dos salvos. Fica de pé, igreja, vamos orar a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Fica de pé, vamos orar. Eu quero orar, irmãos, para esta pessoa que me acompanha.
Porque me faz saber o Senhor que é uma pessoa depressiva. Da depressão, louvado seja Deus, né? Eu quero orar por ti também. Deus grande, santo e poderoso, confirma, Deus, o milagre e larga a distância, meu Pai. Vai de encontro com esta pessoa que está com depressão, meu Pai. Orando, ó Deus, por esse, eu oro por todos, meu Pai amado. Meu Deus, em nome de Jesus, Satanás, sai desta casa. Acorrenta, Jesus, o demônio. Tira desta pessoa esse demônio, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, Satanás, meu Deus, te repreende, sai desta casa, em nome de Jesus, meu Pai. Confirma, Deus, o milagre sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Faça maravilha nesta noite, meu Pai. Eu creio, Deus, no milagre, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Eu quero chamar a irmã Luciana aqui, eu quero orar por ti, irmã Luciana. Me faz saber o Espírito Santo de Deus quando você louvar. Por isso que é bom louvar, irmãos. Mas se você pensa que o diabo vem contra ti, vem cá, irmã. Vem cá, eu quero orar por ti. Vem cá, irmã, eu quero orar por ti também. Às vezes você pensa assim, ó. Enquanto eu louvo, o diabo se levanta, irmãos. Enquanto você louva, Deus opera. Por isso que às vezes a luta aumenta. Não é que ela aumenta. É só que ela parece que aumenta, mas ela não aumenta. Em verdade, ela não aumenta. Ela diminui para nós. Enquanto a irmã louvava a Deus, eu via um olho grande. Louvado seja Deus se levantando contra a tua vida pessoalmente. Louvado seja Deus. Estende a mão para cá, igreja. Vamos orar pela irmã. Confirma, Deus, o milagre sobre a tua serva, meu Pai. Ajuda ela nesta caminhada, meu Pai. Tu és grande, tu és Deus do poder, Deus de maravilha, meu Pai. Eu creio, Pai, no milagre. Em nome de Jesus, fica aqui, irmão. Fica aqui à minha esquerda. Confirma, Deus, o milagre sobre esta vida, meu Pai. Faz maravilha, Deus, sobre a tua serva, meu Pai. Eu creio, Deus, o milagre. Em nome de Jesus, fica aqui, irmão, também. Eu quero orar para as pessoas, irmãos, aqui em cima, aqui, ó. Vem cá, irmã, eu quero orar por ti. Vem cá. Vem cá, eu quero orar por ti. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Avó, pega a criança ali. Traz aqui na frente também, eu quero orar. É o cuidado que a gente tem, né, de orar por essas crianças, orar por esse povo. Se aproxima um pouquinho mais de mim aqui. Se aproxima um pouquinho mais aqui. Mas irmão, vem aqui também, eu quero orar. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. A poder do teu sangue, Jesus amado. Confirma, Deus, o milagre sobre esta vida, meu Pai. Meu Deus amado, eu creio, Pai, no milagre sobre esta vida. Em nome de Jesus, ó Pai. Opera as tuas maravilhas, meu Pai. Desce, Deus, sobre ela a tua unção, meu Deus. Desce a tua unção dentro da casa, dentro do lar, meu Pai, dentro da família, meu Pai. Satanás, sai desta casa, sai desta família. Eu creio, Pai, no milagre, meu Pai amado. Eu creio, ó Deus, no regozijo do gozo, meu Pai. Na vitória, Deus, no poder que vem dos céus, meu Pai. Faz maravilha sobre essa vida, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Confirma, Deus, o milagre sobre esta criança, meu Pai amado. Tu és grande, tu és santo, tu és poderoso. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, amém? Vem cá, irmão Valdir, eu quero orar por ti. Vem cá, irmão Tiago. Vem cá, irmão Mateus. Louvado seja Deus. Deus é grande, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Graças a Deus. Deus é grande. Opera, ó Deus, as tuas maravilhas, meu Pai. A poder em teu nome, Jesus amado. Eu creio, Pai, no milagre sobre esta vida. Em nome de Jesus, todo espírito da morte, sai dessa casa. Satanás, tu que vieste para matar, sai dessa casa. O meu Deus te repreende, Satanás. O meu Deus te repreende. Todo espírito imundo, perca as forças. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, no milagre. Eu creio nas maravilhas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, eu te louvo, meu Pai, pela tua grandeza, em nome de Jesus. Vem cá, irmão Tiago. Confirma, Deus, milagre sobre o teu servo. Enxuga as lágrimas, meu Pai. Enxuga as lágrimas do teu servo, meu Pai. Ajuda ele nessa caminhada. Em nome de Jesus, meu Pai, nós cremos no milagre. Vem cá, irmão Mateus, eu quero orar por ti. Abraço, Mateus, aqui, irmão. Confirma, Deus, o milagre sobre o teu filho, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, tu és grande, tu és santo, meu Pai, tu és poderoso. Desce, Deus, sobre ele uma porção dobrada. Uma porção dobrada do teu Espírito Santo, Deus. Dando a ele virtude, meu Pai, poder e autoridade. Em nome de Jesus. Vem cá, irmã Ana, eu quero orar por ti, irmã Ana. Acompanha ela, meu irmão Rony. Acompanha tua irmã, vem, acompanha tua esposa. Vem cá, o pastor quer orar por vocês aqui em cima, irmãos. Eu tenho que saudar, orar com os irmãos do altar. Então aqui como é um pouquinho menor, irmãos, o altar, então a gente ora aos poucos. Confirma, Deus, o milagre sobre a tua serva, meu Pai. Faz maravilha, Deus, sobre esta vida. Derrama, Deus, o teu poder, derrama a tua graça, derrama o teu Espírito Santo, meu Pai. Uma porção dobrada, meu Deus amado. Dando ela sabedoria, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, confirma o milagre sobre esta vida, em nome de Jesus, amém? Aquele tempo que era curto para não fazer os afazeres da irmã, vamos ver que aquele tempo vai ser longo. Os afazeres, meu Deus, mas é a mesma coisa, como é que eu fiz em meia hora? Não, você levava o dia todo. Deus está dando praticidade para a irmã, amém? Ah, Deus é bom, não é?
Vem cá, jovem Eric, eu quero orar por ti, meu irmão Eric. Maravilha dos céus! Ei, maravilha! Hoje eu lembrei do irmão Eric lá na casa do Mateus. Oh, maravilha, né? Louvado seja Deus, né? Confirma, Deus, o milagre sobre o jovem Eric, meu Pai. Pai, maravilha sobre este vaso, meu Deus, Tu és grande, Tu és santo, Tu és poderoso, Deus amado, nós cremos nas maravilhas em nome de Jesus, amém? Eu quero orar pelas 3 jovens ali que são tudo bem tamanho, né? A minha filha, a irmã Evelyn, a irmã Sara, vem cá na frente, eu quero orar pelas 3. Louvado seja Deus, né? Minha filha é um pouquinho mais velha, mas são quase do meu tamanho, né? Bênção de Jesus, né? Maravilha, estão todos alcançando o meu tamanho. E pior que estão ficando maior que a gente, né? Louvado seja Deus. Vem cá, se aproxima um pouquinho mais daqui. Vem aqui do lado, irmão. Vem aqui, irmã Luciana. Vem aqui. Eu quero orar pelas 3. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Deus é grande. Derrama, Deus, sobre esta vida, meu Pai, da tua unção, meu Deus amado. Tu sabes, meu Deus, que a minha filha precisa, meu Pai, do milagre, Deus, que o Senhor tem para dar, meu Pai. O Senhor tem para dar, meu Deus, para aquele que pede, meu Pai. Pedi, dá-se-vos, Deus. Confirma, Deus, o milagre, repreenda, Pai, todo o demônio, meu Pai. Traz a vitória em nome de Jesus, ó Pai. Confirma, Deus, o milagre sobre a jovem Evelyn, meu Pai amado. Derrama, Deus, sobre ela gozo. Derrama virtude, meu Pai. Virtude de poder, virtude de amor, meu Pai. Tu és grande e santo, ó Deus. Tu és o Deus de maravilha. Confirma, Deus, o milagre sobre a nossa emoção, meu Pai. Vai maravilha sobre esta vida. Reveste, ó Deus amado, com as revestiduras celestiais em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Agora a igreja vai me ajudar em oração, né? Vamos orar? Pode ligar lá. Deus abençoe você de casa.